Olá a todos, quem fala, professor Hércules. Nesta aula vamos ver os produtos notáveis. Uma boa aula para vocês. Objetivos da aula: desenvolver os produtos notáveis, identificar os produtos notáveis e em situações diversas, resolver expressões algébricas usando os produtos notáveis. Quadrado da soma de dois termos, observe a figura, nós temos um quadrado de lado A mais B, então a área desse quadrado seria A mais B vezes A mais B, ou seja, A mais B ao quadrado. Reparem que o quadrado ele é dividido em 4 regiões. Um quadrado de área A ao quadrado, dois retângulos de área AB e o outro quadrado de área B ao quadrado. Pela imagem, a gente consegue concluir que A mais B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Também é possível chegar na mesma conclusão fazendo a propriedade distributiva da multiplicação. Então, A mais B ao quadrado é igual a A mais B vezes A mais B. Né? E nós vamos chegar no A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então, podemos concluir que o quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, que seria o A ao quadrado, mais duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo, ou seja, o 2AB, mais o quadrado do segundo termo, ou seja, B ao quadrado. Vamos então aplicar esta relação, né, nos exercícios. Então, calcule x mais 3 ao quadrado. Então, x mais 3 ao quadrado, utilizando o quadrado do primeiro, x ao quadrado. Duas vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é 3, mais o quadrado do segundo termo, ou seja, 3 ao quadrado. Fazendo os cálculos, vai resultar em x ao quadrado mais 6x mais 9. Segundo exemplo, vamos calcular 3a mais 5 ao quadrado. Então, a resolução, faço o quadrado do primeiro termo, 3a ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo, que é 3a, vezes o segundo termo, que é 5, mais o quadrado do segundo termo, ou seja, 5 ao quadrado. Fazendo os cálculos, vamos chegar a 9 ao quadrado, mais 30a, mais 25. Agora vamos resolver uma expressão. Vamos simplificar uma expressão algébrica. Então, dado a expressão algébrica, vamos ver como que a gente resolve ela, né? Então, nós vamos pegar o 4x ao quadrado, que vai multiplicar o x mais 2. E reparem que nós temos aí o produto notável 2x mais 3 ao quadrado. Então, na primeira parte, nós vamos fazer a distributiva, 4x ao quadrado vezes x, ficou 4x ao cubo, e 4x ao quadrado vezes 2, ficou 8x ao quadrado. Desenvolvendo o quadrado de 2x mais 3, nós vamos ter 2x ao quadrado mais 2 vezes 2x vezes 3, mais 3 ao quadrado. Agora nós vamos reduzir aí os termos semelhantes. Reduzir os termos semelhantes? Não, nós vamos fazer as potências e o produto ali, né, do produto notável. Então, 2x ao quadrado ficou 4x ao quadrado. 2 vezes 2x deu 4x, que vezes 3 deu 12x. E 3 ao quadrado, 9. Vamos agora multiplicar, né, distribuir o menos x, né, para o que está entre colchetes. Então, x vezes 4x ao quadrado menos 4x ao cubo. X vezes 12x ficou 12x ao quadrado. E menos x vezes 9 menos 9x.
Agora sim a gente reduz os termos que são semelhantes. Então 4x ao cubo com menos 4x ao cubo que vai cancelar. 8x ao quadrado com menos 12x ao quadrado resulta em menos 4x ao quadrado. E abaixo o 9x. Temos o resultado final. O segundo produto notável é o quadrado da diferença de dois termos. Também podemos calcular o quadrado da diferença de dois termos aplicando a propriedade distributiva da multiplicação, ou seja, a menos b ao quadrado é igual a menos b vezes a menos b, fazendo a propriedade distributiva, a vezes a é a ao quadrado, a vezes menos b é menos ab, menos b vezes a é menos ba, e menos b vezes menos b é mais b ao quadrado. Repare que nós temos termos iguais, termos semelhantes, então a menos b ao quadrado resulta em a ao quadrado menos 2ab, porque nós reduzimos os termos semelhantes, mais b ao quadrado. Então o quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, ou seja, a ao quadrado, menos duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo, ou seja, menos 2ab, mais o quadrado do segundo termo, ou seja, mais b ao quadrado. Vamos ver na prática, resolvendo alguns exemplos, vamos desenvolver x menos 4 ao quadrado. Então vamos fazer essa potência, né? Então vai ficar quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é 4, mais o quadrado do segundo termo. Fazendo os cálculos, 2 vezes 4, 8x, e 4 ao quadrado, 16. Então a resposta é x ao quadrado menos 8x mais 16. O segundo exemplo, vamos calcular 3a menos 4b ao quadrado. Então, quadrado do primeiro termo, 3a ao quadrado, menos duas vezes 3a vezes 4b, mais 4b ao quadrado. Fazendo as potências, reduzindo aí, 3a ao quadrado, 3 ao quadrado, 9a ao quadrado, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24ab, e 4 ao quadrado, 16b ao quadrado. Novamente, vamos ver como que resolve uma expressão, utilizando esse produto notável. Então, nós temos x menos 2, que vai multiplicar x mais 4, menos x, que multiplica x menos 6 ao quadrado. Então, nós vamos primeiro fazer o produto x menos 2 vezes x mais 4, e também vamos fazer a potência, né? O produto notável x menos 6 ao quadrado. Fazendo, então, a propriedade distributiva, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 4, 4x, 2, menos 2 vezes x, menos 2x, e menos 2 vezes 4, menos 8. Abaixei o termo menos x e desenvolvi o produto notável, x ao quadrado, menos 2 vezes x vezes 6, mais 6 ao quadrado. Vamos reduzir o termo semelhante ali, 4x menos 2x, deu 2x, e vamos multiplicar o menos 2 pelo 6, dentro do parênteses, ficou menos 12x. Agora vamos aplicar a distributiva do menos x. Menos x multiplica x ao quadrado, deu menos x ao cubo. Menos x multiplica menos 12x, deu mais 12x ao quadrado. E menos x vezes 36, menos 36x. Reduzimos os termos semelhantes e vamos chegar no resultado final. Então, abaixo, menos x ao cubo. X ao quadrado com mais 12x ao quadrado resulta em 13x ao quadrado. 2x menos 36x resulta em menos 34x e abaixa o termo independente, menos 8. O terceiro produto notável é o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, repare aí na imagem, né? Por que a gente fala produto? Porque temos uma multiplicação entre os dois termos, né? O A mais B é a soma entre dois termos e o A menos B é a diferença entre dois termos. Então, se a gente for fazer a distributiva, a gente vai chegar à seguinte conclusão, que A mais B vezes A menos B vai resultar
em a ao quadrado menos b ao quadrado. Porque nós temos aí o cancelamento dos termos menos ab e mais ba. Então, resolvendo então um exemplo, vamos calcular quanto que é 5m menos 2 vezes 5m mais 2. Então, reparem que os conteúdos dentro dos parênteses são praticamente os mesmos, porém inverte-se os sinais, tá? Um é positivo e o outro negativo, tanto faz a ordem. Então, vai ficar 5m entre parênteses ao quadrado menos 2 ao quadrado. Então, 5 vezes 5, 25m ao quadrado menos 4. Exemplo 2, x mais 7 vezes x menos 7. Então, vai ficar x vezes x, x ao quadrado. E 7 vezes menos 7, pode colocar direto menos 49, ou então 7 ao quadrado, que vai resultar em menos 49. Ainda trabalhando com o produto da soma pela diferença de dois termos, vamos ver a resolução de uma expressão algébrica. A expressão x menos 9 vezes x mais 9, está aí o produto da soma pela diferença, menos x menos 9 ao quadrado, ou seja, o quadrado da diferença de dois termos. Então, vamos trabalhar com esses dois produtos notáveis. Resolução. Então, vamos multiplicar x menos 9 por x mais 9. Então, x vezes x, x ao quadrado, e 9 vezes 9, 9 ao quadrado. E vamos desenvolver o x menos 9 ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, o quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é 9, mais o quadrado do segundo termo, ou seja, 9 ao quadrado. Então, 9 ao quadrado é 9 vezes 9, 81. E menos 2 vezes 9 deu menos 18x. Vamos fazer a distributiva do sinal. Então, ficou menos x ao quadrado, menos com menos 18 ficou mais 18x, e menos 81. Reduzindo, então, agora os termos semelhantes, reparem que x ao quadrado menos x ao quadrado cancela, né? Resulta em zero. Vamos abaixar o 18x, e menos 81 com menos 81 dá menos 162. Pessoal, chegamos então no final desta aula, vimos os produtos notáveis, quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença de dois termos e o produto da soma pela diferença de dois termos. Procurem fazer as atividades propostas e entrem em contato para esclarecer as suas dúvidas. Uma boa semana para todos vocês e até breve!